Um dos assuntos importantes em pauta neste momento no Internacional é em relação ao futuro do patrocínio master do clube. Neste momento, o Inter tem o Banrisul, patrocinador que já acompanha o clube há muitos anos. Só que o contrato acaba no final desse ano. E, inclusive, o presidente Alessandro Barcelos tem falado em diversas entrevistas em relação a essa situação. Afinal, o Inter tem neste momento uma outra proposta em mãos e pode sim trocar o patrocínio master do Banrisul já a partir da próxima temporada. Eu andei apurando algumas informações nos últimos dias bem importantes em relação principalmente à proposta que o Internacional tem em mãos e o que o clube pretende já a partir de 2025. Primeiramente, antes da gente seguir, eu quero frisar algumas informações que todo mundo sabe, mas é importante contextualizar. Hoje o Inter recebe 30 milhões de reais por temporada do Banrisul, para o Banrisul estampar a sua marca central na camisa colorada, ser a patrocinadora master, como a gente chama. Só que neste momento o Inter tem uma outra proposta muito boa, que é da Estrela Bet. A Estrela Bet, que já patrocina o clube, é uma casa de apostas e que inclusive tem ajudado o Internacional em algumas negociações com alguns jogadores. Como o contrato do Inter com o Banrisul acaba no final deste ano, o Inter já está negociando. Só que o objetivo da direção colorada é o seguinte: a partir do próximo ano, ter a Estrela Bet como patrocinadora master e o Banrisul seguir com o Internacional, mas em espaços menores, não mais como patrocinador master. Então, neste momento, sim, o Inter trabalha para renovar o contrato com o Banrisul, só que para outros locais da camisa, não ser mais o patrocinador master e sim a Estrela Bet. E tu pode estar te perguntando, por que essa preferência do Internacional pela casa de apostas? E o que eu apurei foi o seguinte: que a casa de apostas ofereceu o dobro do valor que hoje é pago pelo Banrisul. Ou seja, a Estrela Bet está oferecendo para ser patrocinadora master do Internacional 60 milhões de reais por ano. Hoje, repito, o Inter recebe 30 milhões por ano do Banrisul. Um valor, este que a casa de apostas está oferecendo, que o Banrisul não vai atingir. Não deve dobrar de um ano para o outro. Então, por isso, o Inter quer aumentar essa receita e vê nesta proposta da casa de apostas uma ótima oportunidade para conseguir dobrar este valor, para conseguir receber mais a partir do próximo ano. Só que, ao mesmo tempo, o Inter não quer perder o Banrisul. Primeiramente, pelo fato do Banrisul ser um parceiro de longa data do clube, já estar há muitos anos junto com o Internacional e o Inter quer manter esta parceria. Mas também, e principalmente porque hoje o Inter tem uma série de vantagens tendo o Banrisul como patrocinador, não somente financeira, não somente recebendo 30 milhões de reais por ano, mas outras vantagens, como posso dizer, em off, digamos assim, como isenção em taxas bancárias, como juros muito menores do que os praticados normalmente pelo Banrisul em casos de empréstimos. Enfim, o Inter tem vantagens também bancárias hoje com o Banrisul, que talvez, muito provavelmente, não tendo mais o Banrisul como parceiro, o Inter não vai ter mais. Então a situação é essa. Hoje o Inter negocia sim com a casa de apostas para tê-la como patrocinadora master a partir já de 2025, mas também negocia com o Banrisul, mas é uma proposta muito alta, 60 milhões de reais, o dobro do que o Internacional recebe hoje, é praticamente irrecusável para o Inter. É um dinheiro muito importante para um clube que, como a gente sabe, vive uma grave crise financeira. Só que o Inter tem que realmente conseguir equilibrar de receber este valor, dobrar este valor com o novo patrocinador master, sem perder hoje os benefícios importantes que tem com o Banrisul. E nos últimos dias eu também tenho tentado entender melhor a situação do Ener Valencia, porque é uma situação que tem se prolongado. Hoje o Ener não é nem de longe aquele jogador
que no ano passado encantou a torcida do Internacional em diversos momentos. Um jogador que foi muito decisivo em diversos momentos. E a crise vivida pelo centroavante não é somente no Inter, mas também na seleção equatoriana. No Internacional ele inclusive fez aquele gol contra o Bragantino, a gente esperou que ele fosse retomar a confiança, mas não vem retomando. E nessa ausência do Borré nos últimos jogos, ficou claro, ficou evidente que ele não vem jogando nada. E hoje, infelizmente, é um a menos em campo com a camisa do Internacional. E diante dessa situação, eu busquei conversar com colegas jornalistas equatorianos, colegas de imprensa, jornalistas, que acompanham o Ener Valencia há muito mais tempo do que nós, porque convenhamos, o torcedor colorado começou a acompanhar mais de perto e a imprensa do Rio Grande do Sul começou a acompanhar mais de perto o Ener Valencia quando começaram a surgir as informações do interesse do Internacional pelo jogador. Ou seja, a amostragem maior que a gente tem é do tempo dele no Fenerbahçe, um tempo de artilheiro antes de vir para o Internacional e depois no Inter. Só que eu procurei saber como é o histórico, como foi o histórico do Ener Valencia antes disso. E se isso já aconteceu anteriormente, se ele já viveu esta grave crise, esta grave escassez de bons momentos, de gols importantes como está vivendo hoje no Internacional. E a informação, o relato que eu recebi de um desses colegas jornalistas equatorianos durante uma dessas conversas me preocupou. E eu vou ler para ti agora. A pressão às vezes o mata, às vezes mata o Ener Valencia. E é difícil para ele voltar. Essa conversa foi na segunda-feira, ou seja, antes da partida de ontem entre Equador e Uruguai, porque ele seguiu dizendo o seguinte: espero que ele marque amanhã, ou seja, nessa partida que ele não marcou, e assim vá para o seu clube mais tranquilo. Só que chama muito atenção isso que ele falou. A pressão às vezes o mata e é difícil para ele voltar. Ou seja, quem já acompanha o Ener Valencia há mais tempo já presenciou esse tipo de situação. O Ener Valencia já passou por essas crises, por estes problemas de não conseguir atuar em alto nível. Então esse relato chama muito atenção e preocupa, porque como ele diz, isso acontece, a pressão, quanto mais pressão tem, pior o Ener Valencia acaba ficando e é muito difícil para ele voltar à normalidade. E hoje o Internacional, convenhamos, é um clube com uma enorme pressão. A gente sabe que a torcida do Inter tem cada vez menos paciência e convenhamos também, muitas vezes, a grande maioria das vezes, isto é justificável. Nós estamos falando de um clube que não ganha um título relevante há muitos anos. Nós estamos falando de um clube que não ganha sequer o campeonato estadual há 8 anos. Então é um clube que está sempre sob pressão. E cada ano que o Inter não levanta uma taça, não ganha um título, essa pressão aumenta. E a tendência para a torcida acabar perdendo a paciência com um jogador que não vem bem é cada vez maior. Então com isso a pressão deve cada vez aumentar mais. E conforme este relato, se a pressão às vezes mata o Valencia e com isso é difícil ele voltar, de verdade, eu temo que o Valencia, com a camisa do Internacional, não consiga mais voltar a atuar em alto nível como nós vimos anteriormente. Porque se ele tem esse problema de lidar com a pressão e para ele é muito difícil voltar a atuar em alto nível quando está pressionado, aqui no Inter, atualmente, dado todo esse contexto, é um caldeirão. E isso não vai mudar, a não ser que o Internacional volte a levantar taças. Então isso me preocupa, um relato de um colega jornalista equatoriano que acompanha há mais tempo o Ener Valencia e diz que ele não sabe lidar muito bem com momentos como esse, não sabe lidar muito bem com momentos de pressão. É um jogador que eu defendo, que eu sei que tem qualidade, mas também eu tenho que ter senso crítico de que ele não vem bem e que hoje é um a menos com a camisa do Internacional dentro do campo. Se ele não sabe lidar com essa pressão e se ele não vai conseguir se recuperar diante da pressão que hoje o Internacional tem,
talvez seja interessante pro Inter já começar a procurar uma negociação por ele. Futebol ele tem, qualidade ele tem, já demonstrou isso, jogando no seu melhor nível, tem a agregar muito ao Internacional, é um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano, se estiver atuando em alto nível, como nós vimos no ano passado, mas neste momento, e dada esta informação que vem do Equador, isso me preocupa demais. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. Tu acredita que o Ener Valencia vai voltar a atuar em alto nível? Tu acha que ele ainda pode agregar novamente ao Internacional? Pode voltar a ser decisivo como foi muitas vezes no ano passado? Ou tu acha que ele não vai conseguir voltar, dado este histórico de não atuar muito bem sob pressão, e o Inter já deve começar a pensar talvez em uma venda do jogador? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, deixa o teu like nesse vídeo, que assim tu ajuda demais o canal a crescer. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!